a gente trouxe aqui sobre a questão do interesse do Vitória e tal, Lautaro, Matheus Gamarra e tal. E aí você acabou apurando, foi a fundo nessas informações aí. Não tem nenhuma novidade, pelo menos por enquanto, no Cruzeiro, ou pintou alguma coisa de ontem para hoje? Então, eu tentei falar ainda com o presidente do Vitória durante toda a tarde, ele não me atendeu. Mas eu conversei com Você também está sendo vilipendiado, ignorado pelas suas... eu até mostrei para alguém, o presidente do Vitória, a gente batia papo às vezes, assim, de coisas nada a ver, porque algumas vezes a gente conversou e aí... Você mandava figurinha de bom dia pra ele? Não, mais ele que eu. Isso é uma tremenda... Isso tá que nem a história do Pedro, do menino e o lobo, né? É o lobo, o dia que precisava mesmo... E ele sumiu. Incrível, né? Então assim, eu não sei se existe o interesse do Vitória, mas no Cruzeiro não tem qualquer tipo de proposta entregue ao clube. E aí eu conversei com uma fonte do Cruzeiro, uma fonte muito importante do clube, que me garante que até o momento não existe qualquer conversa do Vitória em relação a esses dois jogadores. Então o Vitória, de acordo com a pessoa do Cruzeiro, ainda não apresentou qualquer oferta, proposta, fez qualquer tipo de contato, pensando na contratação de Matheus Gamarra e Lautaro Dias. Lembrando, o Matheus Gamarra não pertence ao Cruzeiro, ele pertence ao Atlético Paranaense, está emprestado ao Cruzeiro, o Cruzeiro tem uma opção de compra de 3 milhões de dólares, se exercer é uma loucura tremenda, eu não acho que o Cruzeiro não exercerá, não tem qualquer tipo de movimento nesse sentido, e o Lautaro Dias foi contratado pelo Cruzeiro pelos mesmos 3 milhões de dólares e tem contrato com o clube até dezembro de 2028. Ô Thiago, só para acrescentar nessa informação sua aí, falei com uma pessoa ligada ao jogador e o que tem do Qual Cruzeiro, jogador? Do Lautaro. E o que tem do Cruzeiro é que o Cruzeiro hoje, pelo menos, não pensa em empréstimo. Se for negociar, né, o Lautaro de fato, pensa em venda. O Cruzeiro pensa em recuperar esse valor. Qual foi o valor investido? 3 de dólares. 3 de dólares. Eu não acho impossível que isso aconteça, não, mas pra acontecer, pelo menos pra recuperar, vai precisar jogar. 3 de dólares? Agora, como é que joga? 3 de dólares. 3 de dólares. Como é que joga? De quem que ele joga? Eu acho. Mas vocês acham muito Dinheiro, alto não, 3 de dólares não, pelos começa a padrões escalar, atuais? Pela escalar. idade, eu acho, tio. Pela Assim, idade... ele tinha números interessantes. É que assim, eu entendo uma coisa Não, que você não sempre fala. não é caro, quando a gente porque a gente esse conversa. valor não é caro, eu não Não sou é caro no hipócrita. futebol, não. Isso. No futebol, não. Eu acho ok, assim, é uma aposta. Eu acho que foi Futebol, uma tá? coisa meio assim, opa, sabe, meio de... Pintou ali, ó. Pintou. Eu vou Oportunidade. tentar falar tudo que eu penso, mas deixa eu falar uma coisa que eu penso. Uma das partes que eu penso nessa negociação. O Lautaro é um cara que estava se destacando, independente do Vale. Foi campeão da Ele não Sul-Americana. estava no momento, ele se destacou, mas ele no não título da viveu o melhor... Sul-Americana. Isso. Contra o São Paulo, inclusive, eu acho que ele faz gol na mas final. ele não viveu o grande momento, mas ele tinha um quando destaque, ele chegou, sim. ele não vivia o melhor momento dele, né? Lá, isso, ele era banco. Mas é um cara que tava Tinha se uma tarimba, destacando, sim. tava bem e tal. Não, Eu ok, acho uma aposta é do jogo. interessante. Eu juro que eu acho uma aposta... Também. Assim, é um cara que... Pô, Eu também é gostei, um né? argentino que... Não vou ser hipócrita, porque... Alguns argentinos têm feito sucesso aqui no Brasil, entendi. Eu falei, cara, acho essa aposta interessante. Não virou, é do futebol. É daquelas que a gente fala. Foi uma aposta e aposta. E não acho o Lautaro. O Lautaro tem algumas qualidades. Ele tem algumas qualidades do tipo, ele é muito rápido. Parou. Ele tem uma certa qualidade ali com a bola no pé. Só que pra finalizar, cara, é um No desastre. Cruzeiro, as qualidades dele. Pô, tem um jogo contra o Fluminense, não sejamos injustos. O Cruzeiro até empata ou perde esse jogo lá no Maracanã. As qualidades ele dele. faz uma jogadaça, saindo do meio Mas esse é o Lautaro, esse é o Lautaro. Aí chega na cara do Ele gol, é perde. o Foi amigo, Fluminense, ele é no Cruzeiro, Eu não sei se ficou 0 a 0, o variavelmente, Cruzeiro perdeu esse jogo. variavelmente, Perdeu. infelizmente pra ele, ele é o amigo da bola pela linha de fundo, Thiago. É isso. Você fala assim, cara, o Lautaro fez tudo certo, ele corre, ele não rouba, ele combate, mas tem alguma coisa no acabamento final que, cara, ele começa a se degladiar com a bola. Parece que de futebol a coisa vai pra Ultimate Fight. Porque Então ele começa... ele briga cara, com a bola, ele tem né? duelos com a bola. Não, Esse negão tá feliz hoje, tá demais, tá? não. Hoje ele chegou. Você viu que ele chegou com um sorrisão? alguma coisa de É que esse ontem pra negão tá hoje. feliz Não, hoje, tá é demais. muito sério isso que acontece com o Lautaro. E, cara, não é culpa do jogador. Só assim... Então vocês acham que não vira, nem com encaixe Não. agora, Eu não acho que ele vira? pode virar. Que eu não vou ser Eu não tô hipócrita. usando duvidar do Jardim no momento, O cara que recuperou o Vidalba, que ele, Jardim, eu não sei se ele falou isso pra você em off ou em on naquela Ele ocasião. falou em on pra... Em on, falou no podcast do do Cruzeiro, eu lembrava disso. Quando eu vi este jogador em campo, eu pensei,
o que ele está fazendo com a camisola do Cruzeiro. Nós estamos falando de um cara que chegou, viu o zagueiro que é titular dele hoje, olhou pro atleta e falou, cara, esse cara não tem condição de jogar pelo Cruzeiro. Isso, e é isso Então, mesmo. então literal. hoje nós estamos vendo esse jogador ser recuperado pelo Jardim. E ser titular. Então, como é que eu posso, de alguma forma, acreditar que um cara que eu não acho que em algum momento, ou em momento algum, na verdade, ele tenha sido esse jogador que o Jardim olhou e falou, esse cara não tem condição de jogar no Cruzeiro. Porque ele nunca falou isso do Lautaro. Pelo menos não externou. Então, eu honestamente acho que ele pode ser recuperado sim. Não acho um jogador. E não acho que tenha... Cara, embora... É porque assim, é muito complicado o futebol e eu, como eu sou um cara assumidamente resultadista, eu vou falar, quando o cara vem e não dá certo igual o Lautaro não tá dando, eu vou encaixar como um erro a contratação, sabe? Eu não. Mas o Lautaro é um cara que eu apostaria. Pra mim, erro é o Peralta. Sim, foi de aposta. E só uma informação, assim, não tem E o Gamarra? propostas neste momento, mas o Cruzeiro não pretende, não vai ser de qualquer maneira que, caso os jogadores sejam negociados, irão deixar o Cruzeiro. Mas sabe aquela coisa de bater o pé? O Cruzeiro não quer bater o pé com relação ao Lautaro e ao Dineno. Mas não é qualquer coisa, entende? Ficou meio confuso. Eu entendo. Mas é isso mesmo, assim. Pinto uma proposta... Tá bem Tem um cara na diretoria que gosta muito do Dineno. Tá bem disposto a ouvir. Gosta muito, mas eu acho que a maior dificuldade pro Dineno hoje é a característica de jogo do time do Jardim. E além da característica de jogo do Jardim, não casa com a característica hoje do Dineno pra mim. Eu também acho um jogador, um bom cabeceador, tem 30 anos. O time pro Dineno foi muito ruim, né? Essa que é a verdade, no Vasco, né? Ia deitar e rolar. Em outros times também, viu, Thiago? Pode ser. Eu te digo isso. Eu falo pela forma de Mas jogo. a característica hoje no casa, quando tem... tá difícil pro Gabigol tentar ser titular. Tô falando no comando do ataque. Sugere pro Pedrinho. Estou falando no lugar do Caio Jorge, Thiago, pelo que o Caio Jorge tem jogado. Mas o Gabigol tá jogando bem na do Matheus Pereira e pra mim até melhor que o Matheus. Aí eu discordo de você, mas não vou entrar. Eu reitero o que eu Não, sempre tudo falo. bem. A minha predileção pelo Gabigol em relação a qualquer outro jogador desse Só time tô falando, pessoal. esquece Simples, eu não minto vamos isso. só fazer um recorte aqui. Esquece apaixonado momentaneamente com o homem. o Gabigol na do Pereira. Tô falando assim, ele tá concorrendo hoje também, ele pode jogar lá na do Caio Jorge. Quem tem jogado também quando o Caio Jorge sai ali eventualmente e que tem sido utilizado? O Bolassi. Então hoje até o Dineno, por estar voltando, tá, de uma lesão complicada como é a LCA, ele tá ali numa escala de utilização depois do Bolassi. Então, realmente complicado pro jogador. Que eu também acho útil nesse Cruzeiro, eu gosto do Dineno, mas talvez o que possa pesar é o fato, né, o jogador também precisa de rodar, né, e tem contrato somente até o final dessa temporada. Vejamos o que acontece nos próximos meses, né, de janela. Veja só, nós estamos falando do elenco que o Léo Jardim tem à disposição. A gente está citando você falou aqui o nome dois jogadores. Do Valdemar. Quase. A gente está falando de dois jogadores, cara. Gamarra e... Quer dizer, três, né? Que entrou o Dineno agora. Mas Gamarra e Lautaro. Ou seja... E acho que não vai sair mais ninguém, viu, HG? Então os três, né? Lautaro, Dineno e Gamarra. Eu tenho uma informação. Hoje não há nenhuma sinalização de que o Wallace... Continua? Não, de que ele será negociado na janela. Nenhuma. Hoje, repetindo, dia 5 de junho de 2025, Thiago. Você tinha comentado isso conosco, em Na off. esperança de recuperar. Eu fui atrás disso. E eu fui atrás disso de novo, e agora. Aí, eu conversei ontem com uma pessoa do Cruzeiro, essa mesma que eu conversei sobre os caras. Eu acho que o Wallace não vai sair. Tem a menor chance. E mais por causa dele. Lembrando que o Valu tinha falado com a gente no off. Sim. Falei, vou atrás. Por causa de quem? Vou dar uma semaninha, vou atrás disso aí. Por causa dele mesmo. Dele, O Wallace dele, tá não se tá bancando. porque o jogador